Pronto. Apenas um segundo. Ok. Não estou conseguindo passar. Aqui, então, nós temos a agenda geral do webinar. Nós vamos começar, então, com uma introdução à Rede Brasil do Pacto Global, feita pela Cristiane Vieira, que é gerente de sustentabilidade da Nestlé e líder do GT Água, da Rede Brasil do Pacto Global. Depois nós faremos uma introdução ao The Seawater Mandate. Depois uma introdução sobre as bacias do PCJ e desafios hídricos. O Samuel Barreto, gerente de água da TNC, irá fazer uma apresentação. E por último, nós vamos falar especificamente desse projeto, de definição de metas corporativas de água a nível local, incorporando condições locais. Então, Cris, agora eu passo a palavra a você. Fique à vontade. Obrigada, Juliana. Como a Juliana introduziu, né, muito obrigada. Eu sou responsável na Nestlé do Brasil pela área de sustentabilidade ambiental. E nos últimos 2 anos, a Nestlé, como sendo uma das signatárias e participantes ativa do Pacto Global da ONU e aqui no Brasil da rede local, a gente então vem coordenando nesses últimos 2 anos o grupo temático de água. Esse projeto em específico é um projeto que a gente desenvolve na rede através do grupo temático de água. Então, contando um pouquinho para vocês, pode passar os slides, Gil? Obrigada. Um pouco sobre o Pacto Global da ONU. Nesse ano nós tivemos a Rede Brasil, ela está formada aí desde 2013, então esse ano fizemos aí 15 anos de Brasil, né? O Pacto, ele é podemos dizer assim, uma iniciativa que foi lançada em 2000, né, pelo então presidente, secretário executivo, o Kofi Annan, como uma chamada para as empresas, né? As empresas que quisessem alinhar as suas estratégias, poder olhar de uma forma e conduzir de uma forma conectada e alinhada as suas estratégias com os principais princípios universais, né? De direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E como as empresas poderiam, então, desenvolver ações coordenadas, ações que pudessem contribuir coletivamente para enfrentar os desafios da sociedade nestes princípios universais. Então, é criado o Pacto Global da ONU para que as organizações pudessem integrar nessa iniciativa e participar de projetos, de iniciativas, ter acesso a ferramentas, a plataformas de conhecimento, então que pudessem, de alguma forma, conectadas e visando objetivos, obviamente, comuns, contribuir, então, para o desenvolvimento de ações focadas nos princípios universais. Hoje são quase 13 mil membros em 160 países. Pode passar. Então, acho que a Lise Kingo, que é a CEO, diretora executiva, ela traz muito bem que, ancorado no que é a Organização das Nações Unidas, a gente oferece o que o Pacto Global traz para o setor privado, essa plataforma baseada em princípios, para que a gente possa contribuir e construir os objetivos de sustentabilidade através de ferramentas, de conhecimento. E um pouco do que a gente traz aqui hoje, até na própria fala da Lise, é o que a gente vem tentando desenvolver como plataforma. Essas ferramentas e o conhecimento necessário para transformar as metas globais. Por favor, Gil. Então, um pouco para as empresas que estão com a gente hoje a gente tem convidados não só dos integrantes da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, mas também empresas e pessoas da sociedade civil para participar hoje desse webinar. Então, a gente trouxe aqui um pouco dos benefícios, né? E falo até como empresa participante globalmente e localmente dessa rede, essa possibilidade que as empresas têm de integrar
projetos que são liderados pelo Pacto, olhando para uma agenda comum, né, que é a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, com organizações parceiras, podemos ter acesso a uma rede global de instituições, empresas, a conectividade num hub de conhecimento, né? O desenvolvimento de projetos, o desenvolvimento de ações, o compartilhamento de estratégias, de informações, de uma forma conjunta e que cria no setor privado e nas nossas organizações uma melhor entrosamento, uma base de conhecimento mais sólida para o desenvolvimento dessa agenda comum. Então, os integrantes da rede hoje eles participam de eventos nacionais e internacionais, têm acesso a treinamentos tanto no Brasil quanto no exterior, e essa rica compartilhamento de conhecimento em sustentabilidade. Então, os 10 princípios, né? O Pacto Global ele é baseado em 10 princípios empresariais, né? Então, ao decidir fazer parte do Pacto Global, as empresas, as organizações, os integrantes se comprometem, então, a colocar, a internalizar em suas agendas os 10 princípios do Pacto Global, que estão relacionados com aos princípios universais de trabalho, direitos humanos e meio ambiente. Por favor, peço para as pessoas tentarem colocar o microfone no mudo, por favor. Então, o comprometimento dentro de suas estratégias com esses 10 princípios são uma parte primordial para o desenvolvimento dos trabalhos dessa grande rede. Juliana? E, consequentemente, como até comentei, o foco muito forte que temos hoje desenvolvendo de como integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, essa Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, o Pacto Global hoje, ele é o grande disseminador e o grande transformador de ações para conectar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável às iniciativas e as estratégias das empresas, das organizações, da sociedade civil participante. Então, é o principal canal entre a ONU e o setor privado com essa missão de engajar as empresas, de desenvolver as ações para essa nova agenda de desenvolvimento, né? A gente teve a oportunidade de ouvir esse ano no Fórum do Pacto de 15 anos, uma fala que para mim ficou muito emblemática, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles mais do que uma agenda da ONU, mais do que uma agenda do Pacto Global, ele é uma agenda de cada um de nós como cidadãos. E é esse o objetivo do Pacto de construção dessa agenda, de trazer, de internalizar e de aterrissar para cada um dos participantes das redes essa agenda de desenvolvimento sustentável e a construção para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. Então, desde 2015, então, a ONU propôs esses desenvolvimentos e nós temos, desde então, desenvolvido um esforço conjunto de países, empresas, instituições, sociedade civil, para a construção e assegurar que os direitos humanos, a erradicação da pobreza, a desigualdade, injustiça, igualdade de gênero, empoderamento de mulheres, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar os outros maiores desafios do nosso tempo, como o acesso à água e saneamento para todos,
possam ser uma realidade e que o setor privado possa ter esse papel essencial, né? A gente sabe o quanto hoje o setor privado é protagonista e tem contribuído para que esse cenário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável possa ser construído de uma forma sólida para o atingimento dos objetivos. Viu? Então, hoje aqui no Brasil, né, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU hoje é a terceira maior rede do Pacto Brasil no mundo, né? Hoje são mais de 80 redes locais em todo o mundo e o Brasil é a terceira delas. Hoje a gente tem mais de 770 membros participantes e lidera hoje, né, a Rede Brasil lidera aí o conselho das redes locais, né? Então, nos assuntos relacionados aos projetos, aos assuntos que discutem como trabalhar, as redes elas trabalham de uma forma independente, mas tem o conselho, então, que faz a conexão. Então, hoje a gente tem uma representatividade muito forte, enquanto Brasil, de poder levar as nossas iniciativas locais no nível global de uma forma mais direcionada até pela nossa representatividade, né? As áreas de atuação, hoje a rede, dentro da conexão com os objetivos de sustentável, a Rede Brasil hoje conduz atividades baseadas em projetos prioritariamente, né, através dos seus grupos temáticos. Então, como eu comentei no início, eu lidero o grupo temático de água, a gente tem o grupo de alimentos e agricultura, energia e clima, direitos humanos e trabalho, anticorrupção, e a comissão de engajamento e comunicação. E o grupo temático dos objetivos de... Esses grupos eles são formados pelas empresas signatárias, pelas organizações signatárias do pacto, e são grupos multidisciplinares, né? A gente tem uma diversidade excelente de representações em cada um dos grupos para poder desenvolver, então, as atividades e os projetos que temos estabelecidos. Falando um pouquinho, então, do grupo temático de água, que é o grupo que lidera hoje projetos relacionados principalmente, né, o nosso objetivo aí de desenvolvimento sustentável número 6, que é água potável e saneamento para todos, mas como a gente sempre fala, esse é o principal, mas não é o único. Quando a gente olha para os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles acabam todos estando interconectados e cada um deles contribuindo também para o atingimento do outro objetivo, né? Então, a gente tem muito forte aqui também nesse grupo a questão de parcerias e meios de implementação, né? O ODS 17, que aparece também com bastante força, uma vez que num grupo multidisciplinar, onde a gente tem empresas de saneamento, empresas do setor privado, associações, federações de indústria, a academia também participando. Então, hoje, o grupo temático ele tem o principal objetivo de colaborar para uma agenda multidisciplinar, uma agenda de governança em água, né? Então, engajando o setor privado na adoção de práticas sustentáveis em suas operações, mas também na cadeia de abastecimento, para promover um uso eficiente desse insumo tão importante que é a água. Atualmente, a gente busca assegurar, então, a disponibilidade de recursos hídricos e de conseguir, então, temos como direcionador do GT o ODS 6, né, de garantir a disponibilidade de água de uma forma sustentável e de saneamento para todos e todas até 2030, que é o tópico principal, né, do ODS 6. Esse grupo hoje, então, ele é formado
por 28 empresas. Então, como eu falei, a gente tem empresas da área de saneamento, como a EGEA, a BRK Ambiental, a Sanasa, empresas de vários setores industriais, Anglo-América, Braskem, Nestlé, Tigre, organizações não governamentais, empresas de consultoria, fundações de incentivo à pesquisa, fundações federações das indústrias do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, um grupo bem representativo aí na construção desses projetos. Um pouco dos projetos aí que a gente vem desenvolvendo, um dos pilares tem sido o movimento Menos Perda, Mais Água. Esse é um movimento que vem sendo desenvolvido desde 2015, né, com o objetivo principal de aumentar a eficiência do uso de água para todos os setores e enfrentar a escassez. Então, passa efetivamente nesse movimento por olhar para os índices de perda de água tratada. O objetivo principal é reduzir os elevados índices de perda, que hoje, em média, no país são cerca de 38% de toda a água que é captada e tratada é perdida na distribuição antes mesmo de chegar ao usuário. Então, o movimento ele também é um movimento multidisciplinar, com engajamento de uma série de empresas, tanto do setor do saneamento quanto da sociedade civil. Então, temos agentes públicos, governos, prefeituras engajadas nesse movimento. A gente já teve com o movimento a publicação de cartilhas para melhorar, de melhores práticas, né, para os gestores municipais de como gerir os setores de água e saneamento para redução de perdas na distribuição. E o vídeo que endossou, então, a inclusão da redução de perdas no sistema, inclusive no sistema Cantareira em 2017, a outorga do sistema, né, o licenciamento, digamos assim, teve a inclusão do sistema de perdas, né, dessa medição e desse compromisso também na sua outorga. Então, é uma forma que encontramos no movimento e dentro dos projetos também de engajar e de contribuir com a redução de perdas nas várias esferas de captação e distribuição de água, né? Recentemente, o Instituto Trata Brasil realizou o novo estudo de perdas de água de 2018. Vocês vão receber esse material e aqui a gente tem o link com o vídeo com maiores detalhes explicativo sobre o programa. E também como projeto do Grupo Temático de Água, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental promove esse ano o Rio Water Week, né? Será uma semana para discussão no Rio Centro, no Rio de Janeiro, para discussão dos temas relacionados à água e saneamento. E dentro desse evento, então, o Pacto Global da ONU, em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e a Confederação Nacional das Indústrias, irá promover o Water in Business. Será um dia de reflexões e de discussões relacionadas a riscos hídricos, a contribuição do setor empresarial, do setor privado, para o enfrentamento das questões relacionadas à água. Então, aqui a gente tem os principais coordenadores, tanto do CEBEDES, do Pacto e da CNI. Esperamos também poder ver vocês nessa conferência que a gente vai ter nesse dia de bastante intenso de discussões, né? Como agenda, né, no tema principal, a gente vai iniciar com uma plenária, divisão dos negócios para a questão da segurança hídrica. A gente vai ter uma contextualização desses desafios hídricos globais, como o setor privado vem sendo um catalisador e um impulsionador de soluções
num panorama de uma visão de negócios sobre o tema da gestão hídrica, de segurança hídrica e saneamento. Então, a gente vai ter aqui o Oscar Cordeiro, da ANA, como um dos palestrantes principais, o Jason Morrison, do CEO Water Mandate, e o Tim, eu sempre erro quando falo o nome do Tim Williams, do World Business Council for Sustainable Development. Durante o dia vão então ocorrer outras 2 sessões com 4 painéis, um relacionado à segurança hídrica e a outra sessão mais focada em saneamento, né? Na segurança hídrica, tratando o tema do setor privado como parte da solução e a segurança hídrica como oportunidade de novos negócios num contexto de economia circular. Em saneamento, qual a contribuição do setor privado, né, para a universalização do saneamento? Então, quais os desafios e oportunidades que temos e também o financiamento do setor privado para o saneamento. Então, um dia bem intenso aí de discussões extremamente importantes para a água e negócio. Então, agradeço a oportunidade de fazer essa introdução aí à rede e aos nossos desafios do GT Água. Passo a palavra para a Juliana para dar uma introdução ao CEO Water Mandate e a continuidade do nosso webinar. Muito obrigada, Cris, pela sua introdução, foi ótimo. Bom, pessoal, agora aqui quem está falando é a Juliana, do Pacto Global. Eu vou dar uma introdução sobre o CEO Water Mandate. Então, como eu já havia falado, o CEO Water Mandate é uma iniciativa público-privada que foi lançada em 2007 pelo ex-secretário-geral da ONU, em colaboração com o Pacto Global da ONU e as empresas. O CEO Water Mandate ele é operacionalizado pelo Pacific Institute, que é uma organização sem fins lucrativos da Califórnia, um instituto de pesquisas em água e assuntos relacionados à água. Bom, o objetivo do CEO Water Mandate é mobilizar uma massa crítica de líderes empresariais para endereçar os desafios globais da água através da gestão corporativa da água, do Water Stewardship, em parceria com as Nações Unidas, os governos, as organizações da sociedade civil e outras partes interessadas. Então, todas as empresas são bem-vindas para endossar o mandato. Então, o mandato, ele atua, é uma plataforma de compromisso e as empresas que endossam o CEO Water Mandate, os únicos requisitos são reportar o seu progresso em relação a todas as 6 áreas de compromisso. Como a gente pode ver aqui na tela, as 6 áreas de compromisso do CEO Water Mandate são operações diretas, cadeia de abastecimento e gestão de bacias hidrográficas, ação coletiva, políticas públicas, engajamento da comunidade e transparência. Bom, para fazer parte, então, do CEO Water Mandate, é preciso ser participante do Pacto Global ou tornar-se membro dentro de um ano e reportar anualmente o seu progresso na implementação dos 6 elementos-chave do mandato. As novas empresas endossantes, elas recebem um período de carência de 1 ano para se tornarem signatárias do Pacto Global da ONU. Depois disso, se não se tornarem signatárias do Pacto Global, elas são removidas da lista de endossantes do CEO Water Mandate. Mas, para saber mais sobre o CEO Water Mandate, eu posso passar depois as informações do site, onde tem mais informações. Mas o CEO Water Mandate, ele é uma plataforma que serve para ajudar as empresas a desenvolver, implementar e divulgar suas políticas e práticas relacionadas à sustentabilidade da água. Traz muitos benefícios para as empresas. As empresas podem compartilhar as suas práticas e criar parcerias com várias partes interessadas, vários stakeholders, para endereçar os desafios da água encontrados nas bacias hidrográficas ao redor do mundo. Também oferece a oportunidade de participar de eventos e webinars e também demonstrar o seu compromisso, né, aos seus funcionários, aos seus clientes, né, investidores e outras partes interessadas. Bom, recentemente o Pacto Global lançou uma nova plataforma de ação,
voltada para a água, chamada Segurança Hídrica através da gestão corporativa da água. Em inglês é Action Platform Water Security Through Stewardship. Então, ela é uma plataforma de ação do Sea Water Mandate, onde residirão as principais atividades da iniciativa. Aqui a gente tem, então, os objetivos e as atividades da Action Platform. O objetivo principal é apoiar o alcance do ODS 6 e seus impactos nos outros ODS, e ela atua principalmente em três fluxos de trabalho. Um deles é o desenvolvimento de métricas e relatórios, e onde entra a metodologia que nós vamos apresentar hoje, que é o desenvolvimento de um guia e testar a implementação de metas corporativas de água a nível local, incorporando condições locais. Então, nós vamos falar depois um pouco melhor sobre isso. Bom, o Sea Water Mandate está presente em vários países. Aqui no Brasil, são 4 empresas que endossam o Sea Water Mandate. Uma delas é a cervejaria Ambev, que faz parte do grupo temático de água, o Banco do Brasil, o Hospital Público Estadual Galileu e a Sanasa, de Campinas, que é uma das líderes do movimento Menos Perda Mais Água. Bom, aqui nós temos um pouco mais de detalhes sobre os 6 elementos-chave do Sea Water Mandate. Depois eu vou passar esses slides para todos, vocês podem obter mais informações. E também mais informações sobre como aderir ao Sea Water Mandate. Aqui também tem um link onde vocês podem obter mais informações. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Samuel Barreto, da TNC, que ele vai fazer uma apresentação sobre os desafios hídricos nas bacias PCJ. Samuel, você está por aí? Sim, boa tarde, Juliana, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Juliana, só vou pedir a tua ajuda, porque como eu não estou vendo a tela, então vou pedindo para ir passando, tá certo? Tá certo. Então, bom, primeiro, obrigado da oportunidade, boa tarde a todos, né? A TNC é uma ONG de meio ambiente que já existe há mais de 60 anos, no Brasil há 30, está presente em mais de 70 países. E água é uma das nossas estratégias globais. Uma dessas linhas de ação dessa estratégia de água são os fundos de água, que nada mais é do que uma plataforma de ação coletiva, até como a Juliana estava falando, que envolve o setor privado, o poder público, a sociedade civil. E Samuel, eu não consigo te ouvir. Pessoal, Cris, você consegue ouvir o Samuel? Eu estou olhando aqui. Teve uma saída, tinham 19 participantes, agora só tem 18. Ok, acho que o Samuel caiu, gente. Eu mandei uma mensagem aqui para ele. Vamos aguardar então um pouquinho. He might not even know that he's disconnected, actually. Yeah, I'm just calling him.
not sure what the plan B is, Juliana. Were there more slides besides this that we're going to get spoken to? Yeah, I just talked to Samuel and he's calling again. Okay. Gil, você não acha que você não quer falar e depois voltar aqui ou ele já está entrando novamente? Senão a gente ia até os slides que você vai explicar o projeto e depois voltar. Ok. Pode ser então. Só vou mandar uma mensagem aqui para ele. Tá bom, gente. Eu vou passar então aqui rapidamente e vou colocar nos slides sobre o projeto. Desculpem. Tudo bem. Bom, então, pessoal, eu gostaria então de apresentar hoje o projeto, né, de definição de metas corporativas de água a nível local, incorporando condições locais. Então, nós sabemos, né, que hoje em dia mais empresas do que nunca estão preocupadas com a questão hídrica e vêm desenvolvendo iniciativas e projetos onde estabelecem metas para endereçar os desafios relacionados à água. Mesmo assim, o estresse hídrico global continua aumentando. Então, uma grande questão que surge é como as empresas podem garantir que suas metas de água produzam resultados significativos. Alô? Oi, Samuel. Tudo bem? Oi, Juliana. Tudo bem? Eu não vi, não percebi que hora que eu caí. Não sei exatamente ok. se foi no primeiro slide, no segundo. Samuel, a gente resolveu adiantar aqui e passar para a parte da descrição do projeto. E na sequência a gente volta nos seus slides, pode ser? Ah, claro, tá bom, perfeito. Tá bom, então. Obrigada, Samuel. Obrigado. Então, como eu ia falando, cada bacia tem um conjunto único de desafios hídricos. Então, a definição de metas para lidar com esses desafios hídricos requer que as empresas considerem o contexto local. O desenvolvimento de metas de água que atendam a nível local as condições da bacia, elas podem ajudar as empresas a reduzir o seu risco hídrico e melhorar a segurança hídrica da bacia hidrográfica, onde elas estão inseridas. E como isso se dá? Ao alinhar suas estratégias de gestão corporativa da água com a política de água local e estadual da bacia. Bom, em colaboração com o CDP, World Resources Institute, o World Wide Fund for Nature e a The Nature Conservancy, TNC, e a UNEP. O Seawater Mandate Pacific Institute ele vem desenvolvendo diretrizes para estabelecer metas para as empresas que atendam às condições locais da bacia. A ambição desse grupo de parceiros é desenvolver um framework que seja prático e acionável e possa ser aplicado a bacias hidrográficas ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que capta a complexidade dos desafios compartilhados da água em escala local. Então, foram escolhidas bacias hidrográficas ao redor do mundo para implementar pilotos dessa metodologia. Nós temos, então, pilotos na Colômbia, nos Estados Unidos, na Espanha, na Índia e na África do Sul. E hoje eu vou falar um pouco sobre essa metodologia. Os meus colegas do Pacific Institute de Seawater Mandates, o Jason Morrison e a Tian Xiao, eles estão presentes no webinar. E se vocês tiverem perguntas específicas sobre a metodologia, por favor enviem pelo chat para Cristiane Vieira. E também, se puderem enviar em inglês, se sentirem à vontade, para que no final elas possam ser respondidas. Bom, agora eu vou falar sobre o business case.
né? Essa metodologia contribui para reduzir os riscos hídricos e melhorar a segurança hídrica. Ela contribui para reduzir o risco de água diretamente, permitindo que as empresas adaptem essa metodologia a condições locais variáveis. E oferece oportunidades para parcerias entre o setor privado e o setor público, para avançar juntos na busca pela segurança hídrica, em prol do benefício de todos os usuários da bacia hidrográfica. Esse aqui é um webinar do Pacto Global sobre planejamento de uso de água das empresas. Pessoal, eu gostaria de pedir que vocês colocassem o microfone no mudo. Então, só você entrar um pouco, sabe? Escuta o pé e eu recebo já o material, entendeu? Someone's speaking with a phone that's not muted. Can you mute your phone, Juliana? Eu gostaria de... Pessoal, gostaria de pedir que colocassem os microfones no mudo, por gentileza. Ok, obrigada. Então, o desenvolvimento de metas corporativas da água gera valor para as empresas e seus stakeholders, por exemplo, ao abordar as prioridades e os objetivos existentes da gestão integrada da bacia hidrográfica. As metas de gestão corporativa da água, elas são mais eficazes quando estabelecidas em um contexto social, econômico, ambiental e político, que buscam um equilíbrio entre estas esferas. Então, as metas, elas são mais sustentáveis quando fundamentadas na compreensão científica, bem como no contexto socioeconômico, político e hidrológico, para garantir a sustentabilidade. Também é mais sustentável quando os possíveis alvos se alinham com os diálogos de políticas públicas e das iniciativas das empresas. Então, é sabido que a obtenção de metas corporativas de água tende a ser mais bem-sucedida quando ela é baseada na sustentabilidade da bacia e na parcela de responsabilidade da empresa, e também quando ela é vinculada a noções de boa governança da água e outras metas compartilhadas da bacia. Então, estabelecer metas e responsabilidades compartilhadas é fundamental para a sustentabilidade da bacia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o cronograma do projeto. Esse é o cronograma do projeto local, assim, que engloba todos os pilotos. Então, aqui nesse slide nós temos uma visão geral do cronograma da implementação dos testes piloto. Entre outubro e dezembro de 2018, está previsto o início dos pilotos na Índia, no Brasil e na África do Sul. Entre janeiro e abril do ano que vem está prevista a revisão da metodologia, baseada nos resultados preliminares dos testes piloto e a continuação dos testes piloto. Está previsto a realização de uma reunião com um grupo consultivo especializado, a fim de reunir feedback por escrito. E entre maio e agosto do ano que vem está prevista a revisão da publicação, que está em desenvolvimento. Essa publicação irá conter uma compilação das lições aprendidas dos resultados dos testes piloto. E a metodologia revisada será apresentada em Estocolmo, na Semana Mundial da Água, que ocorre todos os anos. Ano que vem vai ocorrer entre 25 e 30 de agosto e 30 de agosto. E essa metodologia revisada, ela vai incorporar o progresso dos pilotos e os principais insights obtidos por meio da implementação dos pilotos. E, finalmente, entre setembro e dezembro, serão sintetizados os resultados dos testes piloto e as lições aprendidas de cada um, e, a partir disso, será desenvolvida uma publicação. Esse grupo consultivo especializado irá analisar a publicação e será feito o lançamento da mesma. Estes testes piloto serão usados para testar a viabilidade do passo a passo da metodologia. Bom, agora eu vou falar um pouco dos princípios do projeto, dos princípios dessa metodologia. Então, ao desenvolver a metodologia do projeto, que é composta por 5 etapas, eu já vou falar um pouco sobre essas 5 etapas a seguir,
a equipe do projeto, né, os parceiros que eu mencionei anteriormente, levaram em consideração outras iniciativas que também têm por base o contexto da bacia hidrográfica. Foi realizada uma revisão de literatura e foi levado em consideração o feedback de empresas e outros stakeholders durante a Semana Mundial de Água de Estocolmo. A equipe do projeto desenvolveu um conjunto de princípios para orientar o desenvolvimento da metodologia. Entre esses princípios, incluem-se basear-se no estado final desejado. O que é isso? Na implementação do projeto é realizado um diagnóstico do estado atual da bacia hidrográfica, né, a fim de determinar os principais desafios hídricos. A partir desse diagnóstico inicial, é feita a previsão do estado final desejado para a bacia. Então, é traçado um plano para chegar ao estado final desejado, respeitando as necessidades ambientais, econômicas e sociais da bacia e as condições atuais e futuras. Outro princípio importante da metodologia é que ela deve ser aplicável a diferentes tipos de bacias hidrográficas. Por exemplo, algumas bacias hidrográficas possuem uma governança de água forte, outras bacias ainda não possuem uma forte governança de água. Existem bacias que possuem dados abundantes, dados hidrológicos abundantes, mas também existem bacias que não possuem tantos dados disponíveis. Bom, a metodologia também deve cobrir os múltiplos aspectos contextuais, o aspecto ambiental, social e econômico. Também deve utilizar uma linguagem simples e que seja compatível com o público-alvo, principalmente os gerentes das instalações das empresas e seus stakeholders. Deve utilizar métricas e indicadores pré-existentes, sempre que possível, né, se relevante. Então, esses são os principais princípios que o projeto está baseado. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia passo a passo. É uma metodologia de 5 etapas. Então, na etapa 1, são identificados, no nível da empresa, quais locais específicos da cadeia de valor serão priorizados para definir as metas de água baseadas no contexto. As prioridades, então, são baseadas em um processo de avaliação de risco e na importância relativa de cada local para a organização. Na etapa 2, são identificadas as fontes de recursos hídricos em cada local prioritário, dentro do escopo das bacias hidrográficas, das quais a empresa depende. Por exemplo, os aquíferos da região, os corpos d'água. Também são identificados os desafios compartilhados de água, que são mais relevantes para a empresa. Então, os desafios compartilhados da água, eles estão alinhados com as metas do ODS 6. E dentre os desafios compartilhados de água mais comum estão, por exemplo, o acesso à água, saneamento e higiene, a qualidade da água, quantidade de água, governança da água, áreas importantes relacionadas com a água, que não necessariamente estão diretamente relacionadas com a água, mas cujos riscos hídricos impactam indiretamente, como os ecossistemas. Também estão inclusos a preparação para crises hídricas, que é um tema muito relevante no Brasil nos últimos anos, que causou grande impacto, principalmente na região sudeste. Bom, a etapa 3, ela busca em cada local prioritário identificar e quantificar as condições iniciais da bacia hidrográfica e o estado final desejado, para cada desafio hídrico compartilhado previamente identificado, tendo como base o entendimento coletivo das prioridades das partes interessadas, dos stakeholders. Então, nessa fase, cabe destacar que são levadas em consideração as políticas públicas locais e nacionais, se a bacia possui um plano, né, um plano de bacia e outras iniciativas já existentes. E na etapa 4, é determinada a contribuição da empresa para o estado final desejado. Assim que as condições iniciais da bacia e o estado final desejado forem estabelecidos para um local, é determinada a contribuição desejada da empresa para atingir o estado final desejado.
a contribuição da empresa se refere ao papel que a empresa deve desempenhar para atender o estado final desejado, que pode ser alcançado assim por meio de ações internas, dentro das operações, ou externas, através de ações coletivas, através do engajamento com outros stakeholders. E, por fim, na etapa 5, são definidas as metas e os objetivos para enfrentar os desafios compartilhados da água. Então, são definidas metas específicas com prazos definidos para enfrentar os desafios compartilhados da água. E o progresso em direção ao cumprimento das metas e objetivos pode ser medido utilizando métricas corporativas de água, incorporando as condições locais. Agora eu gostaria de dar uma visão geral dos testes piloto que estão sendo implementados. Aqui a gente pode ver que existem 6 localidades ao redor do mundo. Colômbia, Estados Unidos, Brasil, Espanha, África do Sul e Índia. Nos Estados Unidos nós temos 2 localizações. As regiões com ícones em azul estão sendo implementadas pelos parceiros da iniciativa, principalmente pela WWF, e os locais em verde indicam os pilotos que estão sendo ou que serão implementados pelo Pacific Institute, the Seawater Mandate. Então, por que foram escolhidos esses locais, né? Esses locais foram escolhidos devido a uma série de fatores. São locais que o Seawater Mandate vem implementando projetos, são locais que possuem uma boa cobertura de dados hidrológicos disponíveis e um forte interesse dos governos em criar ações para lidar com os impactos dos riscos hídricos. Então, foram esses os motivos que fizeram com que esses locais fossem escolhidos. Aqui agora eu gostaria de falar então um pouco do progresso dos testes piloto. Como a gente pode ver no quadro, os pilotos da Califórnia e da Colômbia já estão bastante avançados. Os outros ainda estão apenas nas etapas iniciais, desenvolvendo seus planos de trabalho, identificando o interesse das empresas em se engajar no projeto. Enquanto que os pilotos da Califórnia e da Colômbia já estão na fase de síntese das lições aprendidas, os pilotos da Índia, África do Sul e do Brasil ainda estão nas fases iniciais. Assim que todos os pilotos forem finalizados, será feita uma publicação com o objetivo final de testar se essa metodologia de 5 passos que foi apresentada ela é viável ou se devem ser realizadas modificações na metodologia. Bom, agora eu gostaria de dar alguns detalhes sobre o teste piloto do Brasil. Denominado, a gente colocou um título como Melhorando a Segurança Hídrica nas Bacias do PCJ, entendendo e respondendo ao contexto local. Então, a partir de 2019, esse projeto será lançado nas bacias do PCJ. O programa prevê a criação de metas locais em relação à gestão da água, que atendam às condições da bacia, contribuindo para reduzir os riscos e melhorar a segurança hídrica no setor privado, que pode alinhar suas estratégias à política municipal e estadual. Então, por que a gente escolheu as bacias do PCJ? Nós, aqui, enquanto Pacto Global, enquanto GT Água, nós já temos alguns projetos sendo implementados na bacia do PCJ. As unidades das empresas que fazem parte do GT Água, elas estão localizadas basicamente nas bacias do PCJ. E as bacias do PCJ, como todo mundo sabe, possuem um alto índice de perdas no sistema de distribuição, vários desafios hídricos, né, relacionados à escassez hídrica, às crises hídricas que ocorreram na região sudeste. Mas, com certeza, também nós vamos identificar o interesse das empresas, né, dos vários setores da indústria, e vamos definir se o escopo do projeto será realmente a bacia do PCJ. Bom, aqui eu tenho um slide com as fases do projeto. Então, são basicamente 6 fases, começando
esse último trimestre de 2018, com previsão de finalização no último trimestre de 2019. E a primeira fase, a fase inicial que nós estamos agora, é realizando o diagnóstico da bacia, né? O entendimento do contexto da bacia e a identificação dos desafios compartilhados da água. Então, está sendo feita uma pesquisa e está sendo previsto também a realização de workshops. Nós vamos realizar uma reunião no dia 29 de novembro, aqui no Pacto Global, onde será apresentado em maiores detalhes o plano de trabalho do projeto. A Tian Xiao e o Jason Morrison estão vindo da Califórnia para participar do Rio Water Week e também participarão dessa reunião presencial. Eles já possuem experiência nos projetos pilotos que já estão avançados nas outras bacias hidrográficas e outras partes do mundo. Então, nós gostaríamos de convidar a todos aqueles que têm interesse em saber um pouco mais sobre o projeto e se engajar no projeto a participarem dessa reunião no dia 29, para entenderem um pouco melhor e para que nós possamos construir juntos o plano de trabalho do projeto. Bom, então aqui, como eu acabei de falar, a gente tem um link para um formulário do Google. Então, por favor, todos aqueles que tiverem interesse, inscrevam-se para participar da reunião. Será no período da tarde, das 2 às 5 horas. Convido a todos a participarem do teste piloto. E no final, então, como eu havia mencionado, será feita uma publicação com avaliação pelos especialistas. Então é isso, pessoal. Se alguém tem alguma pergunta, por favor, envie via chat. Cristiane, eu não sei se você recebeu alguma pergunta, se gostaria de... Oi, Gil, não, ainda não recebemos nenhuma pergunta direcionada. Ok, obrigada, Cris. Então, eu gostaria de agradecer a todos e agora eu gostaria de passar a palavra para o Samuel. Só um pouquinho, Samuel, que eu vou passar para os seus slides. Não, tá certo. Bom, obrigado novamente, Juliana, obrigado, Cris, obrigado a oportunidade de estar participando. Não sei em que momento que eu caí, né? Então, só dizendo rapidamente que a TNC é uma ONG de meio ambiente que está presente em mais de 70 países, no Brasil há mais de 30 anos. Uma das estratégias centrais é o tema da água. Entre as linhas de ação, uma delas são os fundos de água, que é uma plataforma coletiva de ação que reúne, além do poder público, o setor privado e a sociedade civil. E essa estratégia, ela visa a recuperação da saúde hidrográfica das bacias, especialmente porque a gente tem percebido, né, uma degradação acentuada de boa parte dessas bacias hidrográficas. A TNC fez uma análise, lançou esse ano, de 4.000 médias e grandes cidades. Samuel, vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone, que está um pouquinho ruim de te ouvir. Tá bem. Melhorou? Bom, obrigada. Melhorou? Não, tá bem. Então, 4.000 médias e grandes cidades no mundo inteiro, mostrando que pelo menos 40% dessas 4.000 médias cidades apresentam nível médio ou elevado de degradação das suas áreas mananciais. Os mananciais aqui da região metropolitana de São Paulo apresentam um índice em torno de 70% de degradação. Então, isso, consequentemente, aumenta o nível do risco hídrico. Então, os fundos de água visam restabelecer as boas condições das bacias hidrográficas, para que, entre outras coisas, né, possa melhorar o fornecimento de água, a purificação, regulação de vazão, controle de enchentes, adaptação às questões climáticas, né, e as outras atividades econômicas derivadas do uso da água. No próximo slide, a gente sempre trata, né, do que a gente chama da teoria da mudança, o equilíbrio na balança entre oferta e demanda. E o aumento populacional, né, tem se dado muito em torno da pressão sobre os recursos naturais, seja para a produção de alimento, para a geração de energia e para o uso de água. Inclusive, no ambiente aquático, essa pressão e essa degradação tem sido muito mais acelerada do que no sistema terrestre. E a resposta que a gente tem tido, seja para o abastecimento
tem sido ainda tradicionalmente buscar fontes cada vez mais longe, né? Focar na infraestrutura cinza, que a gente acha que é fundamental, que é importante. As obras, as transposições, como a própria Juliana falou, do combate às perdas, a gente perde no Brasil quase 40% de tudo que a gente produz em relação à água. Então, sem dúvida, isso é importante. Mas também é importante gerenciar a demanda, reuso, a eficiência de água utilizada na indústria, na agropecuária e também no uso doméstico. Só que para essa equação funcionar, a gente entende que é preciso trazer também para o centro das decisões as soluções baseadas na natureza, que é o papel que os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais podem nos ajudar. No próximo slide vai dar para verificar uma dessas possibilidades. Por exemplo, nessa foto do meio, na parte superior, simulando uma área aberta com uma área florestada. Na foto à direita, a gente pode observar o que acontece quando chove, por exemplo. Né? A gente está perdendo solo, a gente está perdendo água, porque essa água escoa ao invés de infiltrar. E nesses dois copos, nesses dois beckers, né, a gente consegue verificar exatamente isso. Esse maior volume durante a cheia e o outro copo, né, outro becker, com menos água, mas uma água mais clara, mais límpida. Isso tem uma relação com o slide seguinte, que mostra o papel que as florestas têm em contribuir, primeiro, com esse amortecimento da água da chuva no solo, evitando erosão, fazendo com que essa água possa infiltrar e o solo poder funcionar como essa esponja para reabastecer os nossos lençóis. E com isso, né, ajudar naquilo que é um dos objetivos do fundo de água, que é a regularização do fluxo de vazão. Porque se na época de cheia você atenua o pico de vazão, no período de seca você pode devolver essa água via nascentes, né, via outras fontes para poder reabastecer os lençóis. E essa diminuição entre o período de cheia e o período de seca é muito importante, principalmente numa região onde a gente tem estresse hídrico, como a Bacia do Piracicaba, como muitas regiões que a gente vive na Mata Atlântica. No próximo slide, né, a gente vai conseguir verificar o caso de Nova York. Eu não sei como está aí a passagem, mas se ainda estiver no mesmo slide, pode dar mais um clique, Juliana, por favor, que mostra o que Nova York fez. Investiu cerca de 1,5 bilhões de dólares na proteção das suas cabeceiras, né, das áreas de cabeceiras de bacias hidrográficas, porque entendeu que isso tinha um benefício econômico na estação de tratamento de água. Né? Quer dizer, sairia pelo menos 6 vezes mais barato do que ficar só aplicando os métodos tradicionais. Então, esse é um caso emblemático no mundo e que a gente acaba utilizando de referência. E o próximo slide mostra exatamente esse estudo que nós fizemos, chama Beyond the Surf, está disponível na internet, mas depois, se você tiver interesse, eu também posso compartilhar, mostrando que menos de 1% do investimento feito no mundo inteiro nas questões de recursos hídricos está voltado para soluções baseadas de natureza. Essas 4.000 cidades, 4 em 5 gerariam um retorno do investimento. E a um custo de $2 per capita, a gente beneficiaria aí mais de 1,4 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Então, são alguns resultados que mostram que a gente está seguindo, que precisa considerar também essa parte da resposta, ou seja, soluções de natureza, equilíbrio entre oferta e demanda, sem descartar nenhuma alternativa, nenhuma solução. E essa é uma forte que precisa ser trazida também para os centros das decisões. No próximo slide mostra como que a gente trabalha dentro desse ciclo dos fundos de água. Eu estou resumindo, são 5 fases, mas basicamente considerando 3 grandes, né, que é a fase de design, onde se define as áreas prioritárias, onde se faz impacto no arranjo institucional para a governança desse processo, para seguir para uma implementação e nesse ciclo de implementação conseguir criar, além do arranjo institucional, a governança, os instrumentos econômicos e financeiros para que esse mecanismo possa perenizar, né, que ele funcione não como um recurso que você conseguiu por um determinado período, mas conectado a políticas públicas, poder alavancar e perenizar essas ações. Então, no próximo slide, trazendo aí como que é essa parte dessa fase de desenho. Esse é o exemplo aqui da bacia do Rio das Velhas, em Minas Gerais, onde, junto com os atores-chave do setor privado, do poder público e da sociedade civil, se definiu áreas prioritárias para o abastecimento hoje
e no futuro, abastecimento ou uso de água. Então, esses grandes círculos na imagem à esquerda foram os acordos que foram feitos com os atores presentes. E aí, na próxima imagem, né, a gente começa a trabalhar com as modelagens possíveis. Nesse caso, olhando para, por exemplo, a redução de sedimento. E aí a gente consegue fazer uma varredura sobre a bacia hidrográfica, olhando cada ponto para verificar aonde na bacia hidrográfica teria, por exemplo, maior impacto de perda de solo por erosão, por lixiviação, né, quando chove a água levando essa terra e sobrecarregando, podendo trazer assoreamento para dentro dos corpos d'água. E, ao mesmo tempo, outros esquemas de modelagem que ajudem a entender na bacia aonde que tem áreas prioritárias. No próximo slide, né, aqui tem 3 pontos que mostram uma das vantagens da aplicação dessa modelagem, de gerar estimativas de processos biofísicos, né, por exemplo, o aporte de sedimentos em diferentes cenários de uso e manejo de terra, também identificar as estimativas financeiras e também especificar as áreas que são mais importantes para a intervenção. Então, priorizando, até porque não vai ter recursos para tudo, se tivesse que investir o primeiro dólar na bacia, aonde você escolhe de maneira a gerar maior impacto e resultado. Aí o modelo traz, no próximo slide, essas áreas que mostram, de acordo com a cor vermelha, né, partindo para verde, são as áreas prioritárias de maior contribuição de sedimentação. Então, do lado direito, ela mostra exatamente isso, por subbacia, aquelas áreas que teriam maior contribuição para abatimento de sedimentos. Então, isso começa a mostrar ali as áreas que a gente deveria escolher em termos de uma contribuição de serviços ambientais. No próximo slide, já é uma outra informação, que são as áreas que vão ajudar a trazer maior contribuição para recargas de aquíferos, né? Então, que áreas que a gente tem que olhar para proteger e recuperar do ponto de vista de infiltração de água. Então, o mapa também mostra aí, principalmente a cor azul mais forte, as maiores contribuições. O próximo já começa a classificar o ranking das bacias. Então, ele é um mapa, né? Quer dizer, é um subsídio para a tomada de decisão dos diversos atores e stakeholders. O próximo slide já gera esse mapa do que a gente teria de área para conservar e restaurar. Esse não é o caso de Belo Horizonte, mas já de São Paulo, pegando as bacias do Alto PT e do PCJ. Então, numa área total de quase 500 mil hectares, quase 500 mil campos de futebol, as áreas prioritárias seriam cerca de 2%. Então, isso é bastante importante para estimar os custos e também priorizar as intervenções. O próximo slide já é a bacia do Piracicaba, localizando aí a área de intervenção, como a Juliana falou, uma bacia super importante do ponto de vista das atividades econômicas, mas também da criticidade hídrica, e uma bacia exportadora de água para uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, que é a região metropolitana de São Paulo. Então, de fato, uma situação bastante crítica do ponto de vista de escassez e também do ponto de vista dos diferentes usos, né? No próximo slide mostra a porção na bacia do PCJ, aonde a gente tem a intervenção, aonde a gente tem a intervenção de área e aonde está concentrada boa parte das nossas ações no sistema Cantareira, que essa parte não em amarelo, mas a maior parte do mapa é achurado na parte superior, à esquerda. É parte da bacia do PCJ, especificamente o sistema Cantareira, onde está localizada a maior parte das intervenções que a gente tem realizado. Uma vez definido, no próximo slide, Juliana, por favor, definida as intervenções, a gente tem um cardápio aí de soluções, onde para cada localidade tem um arranjo específico que precisa ser estudado caso a caso. Aí a gente vai ver algumas possibilidades, como no próximo slide, que é uma técnica simples que chama barraginha, ela ajuda a reter sedimento dentro de uma propriedade, e além do sedimento, ela também ajuda a fazer infiltração de água. Então, são
são áreas que são tipos de intervenções, né, de tecnologia social que são implementadas no campo. No próximo slide, uma intervenção importante é a restauração, e aquelas áreas prioritárias indicam exatamente onde a gente vai poder ter maior impacto. Além disso, a gente tem uma modelagem, porque às vezes não precisa fazer a restauração total, ou seja, o plantio efetivamente. Às vezes só o cercamento de uma área é suficiente. Isso é importante porque reduz custos. No próximo slide, dá para perceber uma transformação ao longo dos anos. 2009, 2011, 2012, dentro de uma propriedade, e também diversos municípios ajudando também a gerar emprego em municípios pequenos, né? São partes de intervenções, a gente precisa fazer um cercamento, né? Poderia ser outra atividade. No próximo slide, já tem um outro rebatimento, que é a parte do monitoramento. É muito importante fazer o monitoramento hidrológico, florestal, do uso do solo, para ver se a gente está alcançando realmente esses resultados, com linha de base no início e aferindo isso ao longo do tempo. E também as parcerias, o arranjo institucional com diversas instituições de ensino e pesquisa ajudando nesse processo. Até porque, em boa parte das intervenções que a gente realiza, não tem ainda uma rede de monitoramento implementada, estabelecida, inclusive pelas companhias de água, órgãos gestores. Então tem um vácuo nisso e é preciso cobrir também essas áreas. Então, os próximos slides mostram um pouco os exemplos, né? No próximo também, monitorando parcelas do solo para ver como que está acontecendo essa restauração. No slide seguinte, mostrando aí o exemplo dessa intervenção no campo e de monitoramento. No outro slide, fazendo monitoramento na calha do rio para ver se teve aumento de fluxo de vazão, diminuição, como que é o comportamento numa chuva, num período de seca e assim por diante. No próximo slide, né, mostrando aí um monitoramento hidrológico de qualidade de água na bacia. No outro, o monitoramento de biodiversidade, só para dar um exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente está fazendo um monitoramento de peixes e aves, e isso tem sido super importante para gerar oportunidade de desenvolvimento para uma comunidade quilombola, porque tem pessoas que vão viajar ao mundo para observar aves, e a gente percebeu um aumento ao longo dos anos de 91% das espécies de avifauna. Então, isso pode ser uma atividade de geração de emprego, de oportunidade também para as comunidades locais com esse monitoramento da biodiversidade. E, por outro lado, indicando também que tem sido um fator de sucesso do projeto. No outro slide já mostra também um outro benefício, que é o benefício do pagamento pelo serviço ambiental, mas normalmente ele acaba sendo apenas um estímulo inicial, porque essas intervenções de recuperação da propriedade, de melhor produção, acaba tendo uma relação 10, 11 vezes maior do que o pagamento pelo serviço ambiental em si, mas acaba sendo um estímulo econômico. No outro slide mostra uma ação social derivada dessa ação, né, do projeto. Não é na bacia do PCJ, mas é só um exemplo também que pode acontecer, isso é no Rio de Janeiro, também nessa comunidade quilombola, onde uma decisão dos atores foi ajudar na recuperação da escola. Então, criando uma sala a mais e, com isso, deixando que os alunos saíssem daquele sistema seriado, todo mundo numa sala, para que cada classe tivesse a sua classe específica, né, também um benefício aí derivado do projeto. Já terminando, seguindo aí para a parte final, os instrumentos econômicos e esse arranjo, né, acho que ele permite exatamente isso, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos recursos. E a gente tem hoje diversas formas de estar buscando esses recursos, via comitê de bacia. Então, na bacia do PCJ, o comitê, a agência de bacia, hoje já são parceiros desse processo, entendem que essas iniciativas ajudam com o seu instrumento de gestão, com planos de bacia para a proteção da bacia hidrográfica, na segurança hídrica. Arcabouço legal de municípios como Jundiaí, como Jaguariúna, que desenvolvem também o Extrema, que desenvolvem arcabouços legais para fazer investimento. Hoje você investe mais de 5 milhões de arrecadação nessas questões de conservação, recuperação. Grandes usuários de água também tomando medidas de conservação ou tentando neutralizar as suas atividades, compradores voluntários de serviços ambientais, tarifa de água como um dos mecanismos, recursos provenientes de conservação ambiental ou recursos que vêm não como fundo perdido, mas como investimento.
Então, são algumas modalidades que a gente tem utilizado para ir alavancando esses recursos. Isso é interessante porque nessa iniciativa que a gente desenvolve dos fundos de água, aqui no Brasil chamada de Coalizão Cidades pela Água, a gente captou 25 milhões de reais. Sem dúvida, é bastante recurso, mas a gente conseguiu alavancar 200 milhões. Se a gente tivesse tido esse recurso implementado diretamente nas intervenções, a gente teria feito 1.000 hectares. A gente conseguiu fazer 30 mil hectares exatamente com esse arranjo. No próximo slide mostra um pouco os atores, os parceiros desse processo, né? Quer dizer, para mostrar que ninguém faz nada sozinho, é importante, de fato, ter algo concreto nessa plataforma de gestão coletiva. No próximo slide mostra uma ação interessante entre Coca-Cola e PepsiCo. Se você der mais um clique, Juliana, a imagem deve virar, eu espero, e o que é um braço de ferro vira um aperto de mão. Parece que é a primeira vez que isso está acontecendo no mundo inteiro entre dois competidores super fortes que entendem que antes de ter uma competição tem um elemento sem o qual não vai ter mercado, que é a água. E para isso tem uma atuação para além dos muros da fábrica, para a proteção da bacia hidrográfica, para a gestão sustentável de água nessa linha que a Juliana estava falando, do Water Stewardship. No próximo slide tem os outros parceiros aí, só para falar do caso de São Paulo, da bacia do PCJ, né? De novo, empresas, iniciativas da sociedade civil, ONGs, né? Municípios, poder público, iniciativa privada, junto nessa ação. No outro slide, os resultados que a gente alcançou nos demais projetos da coalizão ao longo desses 3 anos. E, por final, o último slide, que é a nossa visão para a segurança hídrica, que é quando a sociedade pode desfrutar do abastecimento de água, quando ela dá suporte para as atividades produtivas e econômicas nos diferentes setores da sociedade, ajudando a criar resiliência climática, cidades sustentáveis, ambiente rural sustentável e devolvendo a saúde aos rios e aos ecossistemas, podendo exatamente multiplicar esse mecanismo de gestão, de alavancagem, de arranjo institucional, de governança para ter essa segurança hídrica. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, foi excelente a sua apresentação. Eu gostaria de abrir agora um momento para perguntas. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, tanto para a apresentação do Samuel, quanto para a apresentação do projeto. Fiquem à vontade. Comentando também, Juliana, 30 segundos, né, que a gente também tem pensado, porque quando eu falei, né, da gente equilibrar aquela equação entre oferta e demanda, e o pacto já está com esse movimento de menos perda, mais água, e a gente com essas soluções de natureza e verificando, né, como que a gente pode juntar essas iniciativas, inclusive como uma outra do Water Resource Group, de reuso de água, porque essas 3 iniciativas estão aterrissando exatamente na bacia hidrográfica do PCJ. Então, a gente também está discutindo uma forma de criar sinergia onde esses elementos se somam e trazem uma visão mais sistêmica de ação e intervenção dentro de uma bacia hidrográfica até a bacia do PCJ, como essa potencial área aí, né? Claro, excelente, Samuel. Cris, você gostaria de adicionar alguma coisa? Samuel, você gostaria? Desculpa. Não, excelente. Agradecer também a contribuição do Samuel, porque foi muito elucidativa até no contexto do que é o projeto, né? Nós tivemos algumas perguntas aqui no chat, estou acompanhando, e principalmente com relação ao tema de como a gente vai fazer como o projeto faz essa abordagem tanto das empresas situadas na bacia hidrográfica, né, essa mobilização com os responsáveis da bacia hidrográfica, quanto com o próprio comitê de bacias e a agência, né? Claro. Do PCJ. Esse projeto... Eu concentrei 3 perguntas relacionadas Eu concentrei 3 perguntas relacionadas à conexão,
comitê de bacia, interlocução e mobilização numa única, porque tanto com os atores da sociedade civil, como atores do setor privado e do próprio comitê e da agência de bacias. Claro. Então, eu acho que, não sei se eu vou conseguir responder direitinho a pergunta, Cris, qualquer coisa você pode também contribuir, mas, então, nós temos esse projeto global do Seawater Mandate sendo aplicado em várias bacias. Como o Seawater Mandate está tentando internalizar o conceito de Water Stewardship e as suas ferramentas aqui, colaborando para a Rede Brasil do Pacto Global através do Grupo Temático de Água. Então, foi identificado a bacia do PCJ como uma possível área de estudo, um possível local para ser implementado esse projeto. Nós, então, enviamos esse projeto para o Local Network Development Fund, que é um fundo do Pacto Global das Nações Unidas, para auxiliar a implementação de projetos a nível local nas redes locais do Pacto Global. Então, a Rede Brasil foi contemplada com um pequeno fundo para implementar esse projeto. Então, essa é a primeira oportunidade que nós estamos tendo de apresentar a ideia do projeto para as empresas aqui que fazem parte da Rede Brasil do Pacto Global, do Grupo Temático de Água. Nós gostaríamos de elaborar esse projeto em conjunto, primeiramente identificando quais as empresas que possuem as suas instalações, as suas operações na bacia do PCJ, quais empresas gostariam de se engajar, né, realizar esse diagnóstico individual com cada uma dessas empresas, traçar metas corporativas de água, né, a nível local, incorporando essas condições locais, o contexto da bacia hidrográfica. Nós temos nós estamos fazendo um projeto junto com o Water Resources Group, né, na área da bacia do PCJ, um projeto de reuso de água para fins industriais, né, e a gente já tem um envolvimento com a agência da bacia do PCJ, com o comitê, através desse projeto. Então, a nossa intenção é, primeiro, apresentar o projeto e identificar o interesse, né, se ele é viável, se as empresas têm interesse, e nós procuramos, com certeza, num segundo momento, engajar todos esses stakeholders, todos os atores da bacia do PCJ, todo mundo que já vem implementando projetos como a TNC, né, outras ONGs também. E nesse dia 29 de novembro, nós vamos realizar uma reunião presencial, onde a gente vai falar um pouco mais, com mais profundidade, sobre o plano de trabalho do projeto. Então, eu não sei se eu consegui responder, legal. Mas, Cris, você gostaria de adicionar alguma coisa? Eu acho que tem. A gente está com a participação aqui da Maria, ela traz destaque importante, que efetivamente a bacia do PCJ é uma bacia que tem uma extrema relevância, mas que vem trabalhando bastante todas as questões de governança, dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em termos de planos mesmo de bacia, né? O comitê é formado desde 98 e tem aí um trabalho bem forte de diagnóstico, de plano de ação e trabalhos que até a gente conhece, né? O próprio Water Research Group 2030, na pessoa da Stella Goldstein, que está com a gente também no desenvolvimento dessa iniciativa, porque ela traz, assim, no meu entendimento, até se me corrija se eu estiver errada, Gil, porque eu não estou aprendendo ainda sobre a metodologia também é nova, até para o próprio Seawater Mandate, a gente está trazendo até os pilotos aí nos países como você apresentou, mas ela traz um novo olhar, né, de implementação de targets mesmo, né, de metas, de onde quer chegar em cada pilar estabelecido pelo projeto. Então, assim, mesmo que a bacia tenha, pelo que eu entendi, até houve uma pergunta aqui que a Tieno já com planos já desenvolvidos e análises construídas anteriormente, como a gente pode desenvolver um novo olhar e trazer ainda mais avanços
para esse contexto local, né? Sim, então, como a bacia do PCJ ela já possui plano de bacia, a ideia é construir metas corporativas de água para cada empresa, né, para as operações de cada empresa que se alinhem com o plano de bacia hidrográfica da bacia do PCJ. Né? A ideia é alinhar com as políticas públicas com os planos já existentes da bacia do PCJ. I don't know, Tian, would you like to talk about this engagement with the public sector? Yeah, well, one of the goals of this project is to align the targets and goals with the public sector. So the purpose is to, if there is a basin management plan, to have the facility level targets reflect that basin management plan so we can all work towards the same goal. Of course, not every water challenge is applicable for each facility based on the industry sector, based on the types of products that's been developed. And so it's just, it'll be used, the basin management plan will be used as a guide on the types of targets that the facility will ultimately choose. But in California, there's also a basin management plan, and we've listed a list of targets and goals that could be applicable for each facility, but then each facility will choose the ones that that's applicable to them. And we're thinking of holding a workshop with the Watershed Authority in California to educate them also on why companies care about this and how what types of targets are, how to measure the progress towards that target. Thanks, Tian. Eu não sei se a resposta ficou bem entendida para todos. Cris, você gostaria de adicionar alguma coisa? Não, a gente tem algum. Não sei se você está conseguindo ver o chat aí, Gil. A gente tem perguntas mais profundas aí. Estamos entrando mais no detalhe sobre o desdobramento para municípios, para os usuários de água, que tipo de metas, né, efetivamente seriam implementadas. E se o objetivo principal seria avaliar os planos existentes com as metas das empresas, e as empresas como usuários são membros do comitê, os usuários, obviamente, né? Sim. E sim, eu acredito que, entendo até na própria fala da Tien, que a gente tem esse um dos objetivos desse alinhamento de planos existentes e de planos existentes, dos planos existentes nas bacias, esse alinhamento com os próprios planos e metas estabelecidas pelos usuários, né? Que às vezes não necessariamente estão alinhados. Isso, exatamente, Cris. Seria essa a questão de alinhar as metas que as empresas estão implementando com as metas previstas nos planos de bacias hidrográficas. Eu acho que assim, um ponto importante que a gente trouxe assim, numa visão geral do projeto, né? Mas que ele está num momento de pilotar e de aprofundar também a forma de implementação, né? Tudo bastante novo para todos nós. Então, dia 29, a reunião presencial, daqueles participantes que estão hoje aqui com a gente e que tiverem intenção de engajar e participar e poder contribuir, de estar com a gente, de se inscrever para estar com a gente no dia 29 para essa construção coletiva, né? A gente vai ter a participação também do Water Research 20 Group, Water Research Group, nessa reunião para a discussão mais detalhada.
Sim, e com certeza a metodologia, ela é uma metodologia global, mas assim como eu falei dos princípios da metodologia, a gente pode adaptar ela, sabe, para a realidade da bacia do PCJ. Cada bacia, ela possui um contexto diferente, né, as suas peculiaridades. Exatamente. Então, é uma oportunidade de projeto para ser implementado em conjunto e é uma construção conjunta, né? Nós queremos muito a opinião e a experiência de todos os stakeholders que estão presentes na bacia, que já possuem experiência, né? Já conhecem os desafios hídricos, então é uma oportunidade para a gente construir uma ação coletiva em conjunto. Legal. Porque até foi até um comentário, né? A governança e todo como é praticado hoje na Aham. Califórnia, não tem efetivamente, nós sabemos disso, uma aplicação exatamente ipsis literis como ocorre na Califórnia, por exemplo, né? O que a Uhum. gente vai, e por isso é que ele trata de ações locais, né? Como a gente coloca o contexto local, por isso é que é context-based, né? Baseado Uhum. no contexto local do que tem-se de necessidade para desenvolvimento daquela bacia. Então tá. Samuel, eu não sei se você está por aqui, se você gostaria de adicionar alguma coisa, algum comentário. Não sei se o Samuel ainda está presente. Acho que ele já saiu. Não, eu estou presente, Ah, Juliana. ok. Da minha parte, não. Acho que a gente está à disposição aí para identificar as sinergias, as parcerias. Né? Acho que tem muito processo aí, acho que de cooperação, de exatamente numa atuação de área geográfica, de parcerias que já acontecem no âmbito global entre as nossas instituições. Então, acho que é reforçar isso, a gente vem também trazendo esse diálogo e a gente está aqui à disposição para poder avançar nessa agenda. Obrigada, Samuel. Pessoal, gostaria então de agradecer a presença de todos. Desculpa por ter passado um pouco do tempo previsto. Gostaríamos então de estar encerrando. Obrigada. Obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada.